Olá, eu sou Sandra Nodari e vou apresentar o texto. Solo 4 de los 13 candidatos presidenciales de Brasil presentaram políticas públicas para mulheres em las campanhas em televisão. Este texto é de Sandra Nodari, doutoranda em Ciências da Informação, Universidade Fernando Pessoa, em Portugal, e em la Universidade Federal do Paraná, Brasil. E também de Silvana Torquato e Emerson Servi. 13 candidatos se apresentaram em las eleições presidenciais de 2018 em Brasil, de los quais solo 2 mulheres, Marina Silva e Vera Lúcia, que representaram o 15% de los candidatos. En la población brasileña, el 51% son mujeres, pero el país eligió solo una presidenta. Aún así, no cumplió su segundo mandato, porque en 2016 se aprobó el impedimento de Dilma Rousseff. En un país donde la mayoría de la población es femenina, este trabajo quiere saber qué porcentaje de tiempo se dedica a las políticas públicas de las mujeres en las campañas en televisión. El análisis cualitativo parte de los datos recopilados por el CEPOP, Grupo de Investigación sobre Comunicación Política y Opinión Pública de la Universidad Federal de Paraná, para responder la pregunta. A partir de los resultados iniciales está claro, ni siquiera las 2 mujeres eligieron la política pública para las mujeres como el primer tema cubierto en los programas. Solo 3 candidatos, Fernando Haddad, Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin, e uma candidata, Marina Silva, abordou o tema relacionado com as mulheres em sua publicidade televisiva durante as eleições. Marina Silva dedicou mais tempo para propostas de políticas públicas femininas, el 18% do total. Vera Lúcia, como outros 8 candidatos, nem sequer abordou o tema durante os programas. Continuando. De 13 candidatos, entonces, compitieron en las elecciones presidenciales. En el programa de propaganda electoral libre, HGPE, solo 3 candidatos, Fernando Haddad, Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin e Marina Silva, abordaram o tema. Celi Regina Jardim Pinto declarou que é inegável que desde a década de 1980 ha habido um avanço considerável em la visibilidade de las mujeres en el campo de la política, pero ela autora ya predijo que aún quedaba mucho por hacer. Ella diz: sin embargo, ninguno de estos logros parece haber sido suficientemente fuerte como para ampliar los cimientos del movimiento o alentar la incorporación de los temas planteados por el movimiento en la agenda política. Y este era el escenario en 1994. La pregunta es, ¿cómo se reflejó esto en el calendario de publicidad de elecciones en televisión gratuita en 2018? En un país donde la mayoría de la población es femenina. Jair Bolsonaro foi o segundo candidato a utilizar parte de seu programa de televisão para o tema feminino, 8%,
Marina Silva fue que más dedicó su tiempo en televisión a las propuestas de políticas públicas para las mujeres, el 18% del tiempo total. Fernando Haddad dedicou 4,3%, Geraldo Alckmin 2,5%. A outra candidata, Vera Lúcia, no abordaram as questões em el programa eleitoral. Segundo Clara Araújo, em los processos eleitorais, os candidatos se incluem sistematicamente como menores em comparação com os candidatos masculinos. Ela diz: aqui há uma maneira fructífera de pensar sobre a ausência, presença de mulheres e sua agência para exercer a soberania. E aqui, em uma perspectiva mais pragmática de los horizontes políticos a curto prazo, a ideia do processo nos permite construir estratégias para a ação e intervenção em la política tal como é. 9 de los 13 candidatos tinham sua própria imagem como o tema mais destacado em la propaganda eleitoral de la televisão. Eles falavam de si mesmo. Os temas mais abordados em los programas por los outros 3 candidatos eram corrupção, políticas públicas e chamado para a participação de los votantes em sua campanha. Tener pouco tempo em la televisão, por supuesto, significa e justifica que os candidatos usem seu tempo para mostrar quem são, sua própria imagem, pero para aqueles que tiveram mais tempo, no abordar as políticas públicas para as mulheres e as minorias pode ser sintoma do momento político que o Brasil passa. Eu sou Sandra Nodari e hablé portunhol e agradeço muito, gracias por el tempo. Tchau.